Bueno, y hay preocupación por los incendios que están afectando a la Amazonía. Sin embargo, el gobierno brasileño ha declarado que esos siniestros están dentro del promedio de los últimos 20 años. Queremos profundizar en este tema, la crisis climática que se está viviendo en esa zona y también en el resto del planeta. Nos acompaña Andrea Santos, quien es secretaria ejecutiva del panel de expertos de cambio climático de Brasil y quien está participando acá en nuestro país en el proyecto Firmas 2019, que es un foro internacional sobre el medio ambiente. Andrea, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Bienvenida. Bueno, esta ha sido una emergencia que se ha mezclado el tema medioambiental con el tema político y por eso primero me gustaría partir preguntándole, en lo que está pasando en el Amazonas, ¿cuánto se puede responsabilizar al cambio climático y cuánto a la acción humana? Sí, de fato, o cambio climático é responsável por cambiar todo o clima do planeta. Isto inclui as sequías e todo o que está a se passar com a redução de precipitação, ondas, como falamos, ola de calor e tudo isso. Pero há uma interferência humana, sim, principalmente por deflorestamento da floresta e os incêndios, que são muito atrelados a todos os eventos de produção agrícola ou pecuária. Então, há, inclusive em 2019, este ano, foi o ano que tivemos mais queimadas em Amazônia. Entonces, quemadas, en el fondo quiere decir cuando se incendian ciertos sectores sí, para ir ganando terreno cultivable. Sí, cultivável para vender a madeira de forma ilegal, que é um crime, y también para creación de pasto y agricultura. Del ganado, también para vender carne, que Brasil es el país que más exporta carne de vacuno al mundo. Andrea, también un poco de la mano de lo que decías tú, que el 2019, este año se ha visto atenuado, han crecido mucho la cantidad de incendios, la cantidad de deforestación. Es algo que, porque se ha enfocado mucho en la labor o en la gestión de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Esto no comenzó con Bolsonaro, pero sí se acrecentó con Bolsonaro, sí, un poquito para darle la dimensión, entre comillas, uno dice justa. Sí, de fato, cuando tenemos una sinalización política que no es muy favorable, es común que esse tipo de eventos ocurram com mais frequência, que foi o que se passou agora em Brasil. Pero, historicamente, sempre se existiu esse tipo de incêndios e desmatamento em Amazônia, não somente a Amazônia brasileira, pero de todos os outros países também que tienen a floresta Amazônia, claro, de Amazônia. Que lo hemos visto también en Bolivia, ha existido una polémica sobre el tema de las quemas. Especialmente en frontera con Brasil. Sí. Pero ahora es muy grave, por eso estamos todos discutindo a questão, porque além de Brasil, é um problema internacional. Então, muitos outros presidentes estão agora reunidos para propor uma ação conjunta para salvar a Amazônia no sentido de reduzir toda a ilegalidade de desmatamento e de incêndios. E eu espero que o governo do Brasil esteja empenhado para cambiar isto, porque necessitamos de sinalizações positivas de câmbio para o desenvolvimento sustentável, incluído para a mitigação de câmbio climático. ¿Tú ves alguna posibilidad que el gobierno se abra al tema extranjero? Porque ha dicho Bolsonaro que esto es un asunto de soberanía, netamente, un asunto de soberanía, y este problema lo solucionan los brasileños. ¿Ves algún tipo de, quizás, de vértice donde se puede abrir alguna posibilidad para que el extranjero, la ayuda de afuera, pueda proveer, pueda entrar a Brasil? Historicamente, nós sempre tivemos apoio estrangeiro, né? Yeah. Fundo Amazônia e todos os projetos que... Son fundaciones extranjeras muchas veces. Sí, muchas veces sí. Entonces, de fato, Bolsonaro pôs em questão a soberania do Brasil, mas é algo que também há de ser considerado, mas temos que priorizar a questão ambiental, de perda de biodiversidade, todo isto. A soberania tem que estar em pauta, sim, mas tem que haver um esforço mais intenso para solucionar o problema de desmatamento, de incêndios e incluso porque a qualidade de vida na cidade também tem uma interferência com todo isto que está se passando. Não sei se viram em São Paulo, por exemplo. Se oscureceu às 3 da tarde. Sim, por quê? Por conta de toda a poluição que foi produzida nesse processo de muitos incêndios ao mesmo tempo. Então, há temas muito sérios como aquecimento, né? Aquecimento global,
mudanças, cambio climático, tudo o que está se passando e não há como perder biodiversidade, desflorestar a Amazônia e não considerar isto como uma solução, que é proteger a nossa floresta. Claro, ¿y cómo lograr esa protección? Porque esto involucra a varios países, por lo menos lo que tiene que ver con el terreno del Amazonas. Se debiese trabajar de manera conjunta, fiscalizar Sí. de manera conjunta para que no ocurran este tipo de hechos como las quemas ilegales. ¿Cómo abordarlo? Fiscalização é fundamental. Comando e controle, que é uma ferramenta que nós falamos. E também esforço conjunto, como imagem de satélites, todo monitoramento em tempo real para conseguir identificar toda a ilegalidade, onde há desmatamento em tempo real para punir as pessoas que estão fazendo este tipo de ação. Entonces, Andrea, la semana pasada, justamente en esta reunión del G7, del grupo de las 7 economías más grandes del mundo, se le entregó una suerte de testimonio al presidente de la República de nuestro país, Sebastián Piñera, para que coordine toda la acción por el tema de cambio climático en América Latina, sobre todo lo que está sucediendo en la Amazonía. ¿Tú le ves, como brasileña, como experta en este tema, algún margen de acción frente a un presidente como Jair Bolsonaro en el tema climático, que vaya a cambiar algún margen de acción a Sebastián Piñera, nuestro presidente, respecto a un tipo como Bolsonaro? eu penso que Chile agora tem que liderar, não? Liderazgo em toda a questão de cambio climático. A COP25 será cá em final de ano. Então, o momento agora é de Chile assumir o liderazgo com outros países de Sudamérica. Pero puede convencer a un presidente como Bolsonaro de cambiar un poco las directrices que él... Pero as empresas, a economia, toda a pressão que existe está mostrando que não há outro caminho. Yeah. Eu penso que não é possível. Teremos que pensar numa economia O circular. sea, las empresas en Brasil, por Las ejemplo, están empresas tomando en consideración sí, de que hay que seguir un camino más allá que el presidente diga... Há declaração de muitas empresas, CEOs de empresas, que querem sim mercado de crédito de carbono, que querem atuar em mitigação de cambio climático, as emissões de efeito invernadeiro. Então, há uma pressão conjunta global e também em Brasil. Muitos setores trabalham de forma correta. Então, eu penso que não há outro caminho. Sí. Ahora, más allá de lo que se vaya a determinar en términos políticos o administrativos, ¿cómo podemos dimensionar las consecuencias que está dejando esta emergencia en el Amazonas? ¿Cuál es el impacto que finalmente va a provocar? Sim, a Amazônia tem papel muito importante de controlar todo o sistema de lluvias em Brasil. Então, há também problema muito sério com a perda da biodiversidade em Brasil. Então, muitas árvores, animais, espécies em extinção também morreram nesses episódios. Então, com todo o desmatamento e os incêndios, temos mais emissões de carbono na atmosfera. Então, é ciclo que é muito perigoso. E agora, para recuperar todo o que foi queimado, se levará muitos anos. É necessário reflorestamento e muitas medidas agora para tentar reverter pouco o problema, pero foi muito grave. Pero hay posibilidades de reforestar, sobre todo, te pregunto, Andrea, por lo importante que es la industria, por ejemplo, de la carne en Brasil. ¿Hay posibilidades justamente de volver a forestar esos terrenos donde prácticamente se destruyó lo que había de selva para instalar una industria que a Brasil le está rentando mucho? Se temos conjunto de ações com todos os atores da sociedade, setor privado, governo, empresas, todo, eu penso que é possível, sim. El gobierno por ahora no está muy convencido. Não, agora temos que ter primeiramente recursos financeiros, porque é necessário aporte de dinheiro para iniciar o processo de recuperação. E também todo o investimento em fiscalização, como tu disse. Andrea Santos, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. 6 de la tarde con 17 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más informaciones.